Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também a sua caminhada na presença de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. E você até vai dizer, mas faltou publicar a lição 11, a 10 e a 9, não é? Mas nós vamos adiantar para ficarmos atualizados com o domingo que vem. Mas nós não vamos deixar de comentar as lições que eu acabei de citar anteriormente. Eu agradeço a vocês que são novos inscritos no canal. Muito obrigado por fazer parte aqui deste grupo e abençoar a minha vida. E eu estou me esforçando também para que a palavra de Deus que nós ventilamos aqui seja também bênção para a sua vida. Nós estamos na iminência de entrar em um novo trimestre e já estou aqui com a revista. Não sei se vai sair o contrário aí para vocês, porque eu estou tentando colocar do lado certo na hora da gravação e não estou conseguindo. Mas eu vou fazer o seguinte: se por acaso saiu torto aí, eu vou colocar desse lado aqui, ó. Olha lá, olha ela aqui, ó. Vou deixar desse lado aqui para você, não é, ficar atualizado com as lições do próximo trimestre, que é a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós temos aqui várias lições interessantes. A igreja que nasceu do Pentecostes, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja que não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca à expansão da igreja. 11ª, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. 12º, o caráter missionário da igreja em Jerusalém e a Assembleia de Jerusalém. São essas as lições comentadas pelo pastor José Gonçalves. Mais para frente, então, nós vamos dar um panorama geral, mas já fica aqui de antemão, já estamos com a revista em mãos. E nesse trimestre estamos estudando o verbo que se fez carne. E desta feita, amados, nós vamos estudar hoje do julgamento à ressurreição. Este é o tema da lição, do julgamento à ressurreição, mas eu acredito que eu vou ter que fazer essa lição aqui em duas partes. Por quê? Porque, irmãos, o assunto da morte de Jesus, julgamento, a parte dolorosa, o sofrimento, não é? O vitupério que Jesus sofreu, a crucificação, a sua morte e ressurreição, é um assunto importantíssimo e é o cerne, é a base da doutrina cristã, é o julgamento até a ressurreição. Claro, o evangelho antes disso pregado por Jesus. E o que acontece? Eu quero ser bem detalhista hoje nesta lição. Por isso que eu estou achando que vai ser dividido em duas partes, talvez aí 2 horas de lição. E eu quero detalhar quase que versículo por versículo, do capítulo 18 até o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. Eu quero que você tenha nuances, detalhes, que você tenha uma visão mais apurada. Vamos pegar uma lupa e vamos discorrer os fatos bíblicos, os fatos históricos que correm paralelamente à história bíblica ou à historicidade bíblica. E nós vamos nos deliciar com a palavra de Deus e ver o quanto Jesus, sofreu por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos a condição de sermos chamados salvos. Antes disso, eu peço que você possa deixar um like aí, você possa compartilhar os nossos vídeos, se inscrever principalmente, em nosso canal e também, se quiser, fazer um comentário. Vamos iniciar? Sempre então com um texto áureo que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E a verdade prática está dizendo a seguinte expressão: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. E nós vamos então, gente, ver aqui a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 19, versículos 17, 18, 28 a 30. E depois, capítulo 20, versículos 6
ao versículo 10. Assim diz: e levando a ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nós temos um plano de aula. Este plano de aula ele tem uma introdução que eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: o Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Para uma melhor compreensão deste plano, esta lição aborda 3 momentos essenciais: a prisão e condenação de Jesus, e a sua crucificação, morte e sepultamento, e por fim, a sua gloriosa ressurreição. Os objetivos da lição são 3. Quais são eles? Descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, e incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Meus amados, como vocês sabem, agora eu vou ler a introdução da lição. Eu li a introdução no plano de aula e eu não costumo ficar lendo a revista. Portanto, eu vou ler apenas a introdução, que é um trecho pequeno, que diz assim: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, morte e sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda esta missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Então, queridos, nós vamos ler o primeiro tópico, que fala a prisão e a condenação de Jesus. Portanto, eu não vou ficar preso à revista, eu vou pegar todos os 3 subtópicos do primeiro tópico, que é tópico 1, a prisão, depois o interrogatório e, por fim, a condenação. Então, vou repetir: a prisão, o interrogatório e a condenação, que compreende todo o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João. E nós vamos, inclusive, lendo, o capítulo de número 18, segundo escreveu João, e vamos procurar comentar os versículos minuciosamente, para termos um entendimento o mais próximo possível desta lição. Está dizendo assim o versículo 1 do capítulo 18: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Essa frase, tendo Jesus dito essas palavras, refere-se ao que ele disse no cenáculo. Lembra que disse aqui, olha, no início do versículo 18, tendo Jesus dito isto o quê? São as palavras que ele disse lá no cenáculo, especialmente a oração de consagração no capítulo 17, que também é chamada de oração sacerdotal. Na narrativa seguinte, que é do capítulo 18, Jesus concretiza a sua autoconsagração. Jesus deixa o cenáculo, conduz os seus discípulos para fora da cidade, na direção leste através do vale de Cedron, até subir a colina. A leste do vale, levanta-se o Monte das Oliveiras,
E em uma das encostas, a mais baixa, do qual estava o jardim, para onde foram Jesus e seus discípulos, eles se estabelecem ali. Marcos e Mateus o chamam de Getsêmani, ou o lugar da prensa de azeite. Sem dúvida, este é o lugar para o qual Jesus foi todas as noites durante a Semana Santa, mas João pode estar dizendo que ele serviu como local de encontro para ele e os seus discípulos também durante visitas anteriores a Jerusalém. E fica claro que depois de consagrar-se para o sacrifício iminente, ele agora não faz nenhuma tentativa de ocultar-se dos seus inimigos. Jesus estava ali de peito aberto, visível, sem a intenção de se camuflar. Não, ele estava presente ali, que era um lugar corriqueiro dele, mas ele foi então justamente para onde Judas normalmente poderia encontrá-lo, e Jesus sabia que Judas poderia encontrá-lo ali. Versículo 3: Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Em nenhuma passagem a independência de João em relação à narrativa dos sinóticos é tão visível como nesta clara afirmação de que estavam presentes soldados romanos, além da polícia do templo, para prender Jesus. Infelizmente, muitas de nossas traduções, mais usadas, não deixam muito claro isso aqui. Mas veja, eu estou vendo aqui a palavra coorte, que também pode significar escolta, conforme diz a Bíblia, ou a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Mas o leitor do Evangelho, ele imagina que eles foram enviados pelos principais sacerdotes e fariseus, e junto com estes, alguns guardas. A Bíblia Viva, ela é bem mais explícita ao traduzir. Ela diz que foi ali um pelotão de soldados. E é isso que eu entendo, que foi um pelotão de soldados para prender Jesus. A Bíblia de Jerusalém, inclusive eu tenho esta Bíblia aqui, que é uma Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém. Tá aqui, tem até um relevo aqui na capa, Bíblia de Jerusalém. Ela também acaba dizendo que ali era um pelotão de soldados, não é? E a Bíblia de lo Predicador, ou de la Predicación, essa aqui, que é a Bíblia em espanhol, que é a tradução Reina Valera, ela também diz que era um pelotão de soldados. Então eu entendo que se destacaram uma guarnição romana de Jerusalém, junto com os policiais do templo, cedidos pelo Sinédrio, que eram chamados de principais dos sacerdotes e fariseus, e uma corte ou uma escolta como essa, que guarnecia a fortaleza de Antônia, a noroeste da área do templo, ela abrangia teoricamente 1.000 homens, que era 760 da infantaria e 240 da cavalaria. Ela era comandada por um tribuno militar, como por exemplo Cláudio Lísias, que esse cidadão, ele ocupou esse posto durante 27 anos mais tarde, quando Paulo foi preso. Está lá em Atos capítulo 21 e o versículo 31. E nós não precisamos supor que toda a corte, de 1.000 homens foi mobilizada nessa presente ocasião, mas é evidente que foi enviado um batalhão suficientemente grande, bem armado, para justificar a presença do oficial comandante de toda a guarnição, porque o comandante estava presente ali. O fato é que tropas romanas estavam ali junto com a polícia do templo, e prova que as autoridades judaicas já tinham entrado em contato com o comando militar, provavelmente dando a entender que estes esperavam que fosse oferecida resistência armada. Eles imaginavam que Jesus ia estar com a turba, com um grupo armado também, Embora a gente veja que Pedro estava armado, que depois mais para frente nós vamos ver que ele, quando foram pegar Jesus, provavelmente o soldado Malco foi o que estava mais perto, foi colocar a mão em Jesus, ele deu uma espadada, cortou a orelha fora, Pedro estava armado. Mas para esse monte de gente aqui, como diz aqui, com lanternas, achotes e armas, alguns dizem lanças e armas, varapaus, outra tradução diz, é porque realmente eles estavam esperando que Jesus tivesse um grupo ali para oferecer resistência. Então fica claro, que a iniciativa era das autoridades judaicas e não dos romanos, pelo fato de que
depois da prisão efetuada, eles tivessem permissão de ficar com Jesus sob custódia. Tendo Judas recebido a escolta e a guarda, entendemos que ele guiou essa turma até o lugar que sabia que iria encontrar Jesus. Versículos 4 a 9. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. A narrativa, então, prossegue de maneira a mostrar como Jesus controlou a situação. Quando os soldados e policiais se aproximaram do jardim, guiado por Judas, Jesus saiu ao encontro deles e lhes perguntou a quem estavam procurando. E eles responderam: a Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu. E até me lembram, né, aquela palavra em grego, ego eimi, eu sou, né? Jesus sempre usou essa frase. Jesus aqui então está autorizando o cumprimento da sua predição dita no capítulo 16 e o versículo 32. Lembra que ele disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Então, embora João não mencione aqui o cumprimento dessas palavras, mas as dá a entender, não é, que de fato estava sendo cumprida aqui aquela parte da oração sacerdotal no capítulo 17 e o versículo 12. Como Judas, o traidor, estava parado ali, João não precisa repetir essa exceção feita na oração. Nenhum deles realmente se perdeu, senão o filho da perdição. Judas era um filho pródigo, cuja deserção já havia sido prevista pelos profetas e que também foi resultado de sua própria escolha. Judas quis. Dizem alguns homens, irmãos, alguns teólogos, né? E eu acredito nessa tese de que Judas, na verdade, ele não queria que Jesus passasse por tudo aquilo. Judas queria, na verdade, faturar. Judas queria ter uma posição privilegiada mais do que já tinha. Judas queria fazer parte de algum tipo de cúpula política e, de fato, ganhar muito dinheiro, ter proeminência pessoal, ter projeção pessoal. Então, dizem alguns teólogos que ele premeditou toda essa prisão de Jesus, toda essa traição, para que Jesus então reagisse, talvez usasse o seu poder, o poder que o Pai lhe deu, acabasse com aquela turma de soldados, não é? E ele se estabelecesse como político, e com certeza Judas teria lugar ali no governo de Jesus e, quem sabe, né, fosse do Ministério da Economia. Ele esperava que Jesus reagisse, mas Jesus não reagiu. E se existe esse suposto plano, como diz a linguagem popular, o tiro saiu pela culatra. E Judas então era um filho pródigo. O que é um pródigo? Que dissipa seus bens, que gasta mais do que é necessário. É um gastador, é um esbanjador, é um perdulário. Versículos 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Nesse momento, houve uma tentativa de resistência, mas ela foi amadora e ineficaz, e Jesus a interrompeu imediatamente. João concorda com Lucas ao narrar que Pedro decepou a orelha direita, e com Mateus ao contar como Jesus ordenou aos seus discípulos, não é? Na verdade, Jesus deu uma ordem para Pedro, que estava bem intencionado, ele queria proteger Jesus, mas Jesus deu uma ordem, não é? Olha, como se dissesse assim, você está desnorteado, guarda a tua espada. E João é o único dos evangelistas a mencionar o nome do ferido, que era Malco. A ação impulsiva de Pedro poderia, com muito mais probabilidade, envolver ele e os seus companheiros em séria dificuldade.
em vez de ajudar o seu mestre. Imagina se Jesus não faz aquele milagre ali, irmão. Aquele homem com aquela orelha caída, sangue espirrando, não é? O que poderia ocorrer, não só com Jesus e ao próprio Pedro, mas também aos seus companheiros. Eu vejo Jesus na hora, né? Aquele homem com a mão aqui na orelha, na cabeça, Jesus pegando a orelha, dirigindo-se a ele, pondo a orelha no lugar. Irmão, isso é um milagre, não é? E numa fração de segundos, a orelha do homem ficar exatamente como a outra, apenas a sua túnica suja de sangue. E então, mesmo se tivesse alguma chance de sucesso dessa empreitada contra os soldados, Jesus não permitiria que qualquer coisa o impedisse de completar o trabalho, não é? Que o seu pai o incumbira. Qualquer outro rumo dos acontecimentos tornaria a sua oração de consagração ou a oração sacerdotal sem sentido. Uma vez que a segurança dos seus discípulos estava garantida, ele não se ocuparia com a sua própria. E é possível que, se essa tentativa rápida de resistência armada não tivesse ocorrido, as tropas romanas tivessem ficado mais à distância, deixando que a polícia do templo efetuasse a prisão. Nesse caso, porém, eles acabaram se adiantando para ajudar, não é? E o único elemento surpreendente nessa história é que, mesmo assim, os discípulos acabaram indo embora sem serem importunados. E além disso, amados, não está escrito na Bíblia, mas nós podemos inferir, nós podemos imaginar que nesse momento dramático, né? Eu repito aqui que Malco teve a orelha decepada, não é? Que houve aquele momento tremendo ali, e que Jesus colou a orelha dele, serviu de cortina, né? Para que o foco fosse tirado dos discípulos, não é? E isso facilitou a saída deles. Versículos 12 e 13. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Anás tinha sido sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Ele fora nomeado para o cargo por Quirino, governador da Síria, ao qual a Judéia naquele tempo estava subordinada porque fora reduzida à província romana de importância menor. O Anás foi deposto 9 anos depois por Valério Grato, prefeito da Judéia. Porém, mesmo depois do seu afastamento do cargo, ele conservou grande poder e prestígio como ex-sumo sacerdote. Diversos membros da sua família ocuparam o cargo de sumo sacerdote em várias ocasiões durante meio século que seguiu a sua deposição. Por exemplo, 5 filhos dele foram sumos sacerdotes, um neto, e de acordo com a informação aqui do capítulo 18 de João, Caifás também. Ele foi nomeado para o posto de sumo sacerdote em 18 depois de Cristo por Valério Grato e ocupou esse posto durante 18 anos, o mandato mais longo exercido por alguém no Novo Testamento. Versículos 15 a 16 do capítulo 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Gente, nós não conseguimos entender, não sei se algum teólogo conseguiu identificar quem era esse outro discípulo. Era um discípulo de Jesus, ele não é identificado, ele é deixado anônimo, mas ele conhecia o sumo sacerdote e ele conseguiu entrar no palácio. Ele falou com a porteira, colocou Pedro para dentro, né? Deu passo para Pedro entrar, mas não sabemos quem era. Devemos supor que a criada sabia que o outro discípulo era seguidor de Jesus. E quando ela o viu trazendo Pedro para dentro, quem sabe até falou, né? Meu Deus, né? Mais um. E aí, versículo de número 17, a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentava, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Veja que a pergunta a Pedro é feita de modo a esperar a resposta não. E o Pedro mordeu a isca. Ele respondeu negativamente que não conhecia Jesus, que não sabia do que ela estava falando.
Ele não estava acostumado a entrar na residência de pessoas da alta sociedade, como o outro discípulo que a gente não sabe quem é. E esta falta de familiaridade com o ambiente deve ter aumentado o sentimento de insegurança que, irmãos, acaba fazendo Pedro perder a cabeça. Nos evangelhos sinóticos, não sei se os três ou quem dos três, não me recordo agora, se Mateus, Marcos ou Lucas, não estou recordado se os três ou dois dos três, ou um dos três diz assim que Pedro, nesse momento, ele espraguejou. Pedro perdeu a cabeça. Primeiro que ele já estava num ambiente que não era o dele. E apesar de toda a confiança com que ele tinha declarado sua disposição de entregar a vida por seu mestre, está lá no capítulo 13, versículo 37, vamos recordar, vamos ler 13, 37 de João. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Não, eu estou no 11, 13, 37. Vamos lá. Achei aqui. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus falou assim: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Esse homem aqui que diz que ia dar a vida por Jesus, agora, nesse ambiente que não era o dele, num ambiente elitizado, estava negando a Jesus, não é? Estava negando a Jesus. Vamos ler agora, voltar para o capítulo 18, versículos 19 a 21. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse-me em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Caso Anás suspeitasse que Jesus fizera e falava, ou tivesse falado coisas subversivas, que Jesus tivesse ensinado os seus discípulos a se atentar e se insurgir contra o governo, contra a política, certamente Anás estava interrogando Jesus, que ele queria saber, não é, quantas pessoas estavam implicadas nessa subversão e de que natureza ela era. Por essa razão, ele interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre o conteúdo do seu ensino. Sobre os seus discípulos, Jesus não disse nada. Talvez no intervalo pouco antes, quando ele havia sido preso, não é, distrair a atenção das autoridades sobre eles. E agora Jesus também sai fora, ele se esquiva de falar sobre os discípulos. Mas mesmo com essa preocupação, não é? Se ela não existisse, o que é que esse homem poderia ter dito? Anás pensava, o que é que Jesus poderia ter dito? Não muita coisa contra eles. Certamente nada que levasse seus interrogadores à conclusão de que eles representavam uma ameaça séria. Entretanto, ele não tinha motivo para esconder o conteúdo do seu ensino. Jesus não tinha motivo. Da mesma forma que ele não tinha razão para repeti-lo. E desde o começo da Semana Santa, Jesus tinha ensinado no templo. Ele estava lá diariamente no pátio do templo, sem falar nas ocasiões anteriores que ele havia visitado Jerusalém, ensinado ali, e também Jesus esteve em outros lugares, como Cafarnaum, por exemplo, ensinando também. Ele tinha ensinado nas sinagogas, com a mesma publicidade. Seu ensino foi transmitido em público e muitos dos seus ouvintes podiam ser convocados como testemunhas. Talvez alguns até tivessem presentes naquele momento ali no prédio. Jesus solicitou que, se o seu ensino estava sendo questionado, procurasse as evidências pelo caminho normal. Versículos 22 e 23. Tendo dito isto, um dos criados que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Esse incidente é bem parecido com aquele mencionado em Atos, capítulo 23, versículos 2 até o versículo 5, onde Paulo comparece perante o Sinédrio. Nas duas ocasiões, na ocasião de Paulo e nesta aqui,
a maneira correta de se dirigir ao sumo sacerdote é enfocada. No episódio de Paulo, ele acabou pedindo desculpas ao comandante quando, não é, ele entendera que ele acabou xingando o Ananias lá, né, de parede branqueada. E ele acabou admitindo que a sua linguagem tinha transgredido a lei, que proibia que fossem ditas palavras insultuosas contra um juiz ou governante. Isso está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 28. Mas aqui no episódio de Jesus, ele não tinha insultado o sumo sacerdote emérito. Ele tinha feito uma declaração clara e correta. Ele diz aqui, olha, ele diz aqui, olha, por que perguntas a mim sobre o que eu estou ensinando? Perguntas que ouviram, o que é que eu lhes ensinei. E eis que ele sabe o que eu lhe tenho dito. Jesus não ofendeu em momento algum, certo? Não ofendeu em momento algum, mas não é, ele declarou corretamente. Por isso, em vez de pedir desculpas, ele protesta contra o ato rude do policial do templo. Se tivesse dito algo errado, então nem merecer apanhar ele merecia. Tinha que ter sido feita uma acusação formal de ofensa ao tribunal, e isso seria levantado contra ele. Se não havia nada errado no que ele disse, então o tapa no rosto que ele tinha recebido foi uma agressão injustificada. Versículo 24. Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Então Jesus disse que não tinha falado mal, não é? Reclamou do soldado, e o Anás falou, não estou vendo nada nesse homem, mandou de volta. Evidentemente, a tentativa de Anás de encontrar indícios de culpa no conteúdo de ensino de Jesus ou na identidade dos seus discípulos foi infrutífera. Isso acabou então interrompendo esse interrogatório preliminar e ele acabou sendo encerrado. Se Jesus tivesse sido acusado perante o governador romano, isto precisava ser feito pelo sumo sacerdote no exercício do cargo, não é? Se ele tinha que ser acusado, se ele tinha que ser culpado, tinha que ser então, repito, perante o governador romano, certo? E precisava ser feito isso pelo sumo sacerdote que estava no cargo como líder na nação e presidente da Corte Suprema. Por isso que ele foi enviado para Caifás. Versículos 25 a 27. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Estou repetindo, que eu já tinha lido. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse, não te viu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Aqui nós somos trazidos de volta ao fogo do pátio que ardia em um braseiro fora do palácio. Enquanto Pedro estava parado ali com os empregados do sumo sacerdote e também estavam ali os policiais do templo, aquecendo-se, muito frio, todo mundo se aquecendo, um desses aí repetiu a pergunta que a moça lá da porta, a criada, já tinha feito quando o outro discípulo trouxe Pedro para dentro. Como naquela ocasião também, agora a pergunta é feita de modo a esperar o não como resposta e novamente Pedro responde de forma negativa. Ele já não estava se sentindo à vontade quando o outro dos que estavam perto dele reconheceu como um dos que estavam com Jesus quando a polícia chegou para prendê-lo no jardim. Pedro, perdendo então a paciência de uma vez por todas, perdeu o controle dos seus nervos, repete mais uma vez a sua negação. O galo então, que cantou logo em seguida, trouxe-lhe à memória as respostas de Jesus no cenáculo. Lembra da declaração confiante que ele fez? Não, Senhor, eu vou contigo até a morte, estou disposto a morrer por você. E o Senhor falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Pedro então se lembrou. Pedro se lembrou. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. João não dá detalhes do comparecimento de Jesus diante de Caifás. Lembra que ele levou de volta para Caifás? João não entra em detalhe. Mas nós podemos inferir alguma coisa do que ocorreu do relato do seu comparecimento diante de Pilatos, que vem a seguir.
ele estava no pretório, né? Aqui ele estava no pretório, que indica o quartel-general de um governador militar romano, como era o caso do governador da Judéia. Num acampamento romano, o pretório era o quartel-general do comandante, né, no centro do acampamento. O governador romano na Judéia construíra para si e podia servir de pretório também. Quando a manutenção da ordem política exigia que o governador fosse para Jerusalém, por exemplo, não é, quando tinha aquelas festas ali, a cidade transbordava de visitantes nas grandes festas, né? Por exemplo, cheio de peregrinos, enfim, a cidade lotava. O edifício em que ele se estabelecesse, não é? Ou ele ficasse como a sua residência temporária, seria o seu pretório pelo tempo em que estivesse na cidade. A pergunta que surge é se podemos identificar o lugar que serviu de pretório na presente ocasião, especialmente dos edifícios em consideração, que um deles era o Palácio de Herodes e o outro era a Fortaleza de Antônia. O certo é que era cedo de manhã e, como vimos, um oficial romano gostava de começar o seu trabalho bem de manhã, não é? E, claro, terminá-lo o mais cedo possível. Os principais sacerdotes e seus companheiros não queriam indispor o governo, né? O governador ali presente, fazendo ele tomar canseira, esperar, especialmente se já tinham marcado uma audiência com ele para o começo da manhã. E, todavia, havia algumas considerações rituais que impediram-lhes de entrar em recintos pagãos na ocasião. Lembra que eu li aqui, olha, que eles não quiseram entrar na audiência para não se contaminar e poder comer a Páscoa. Como a audiência era dentro do templo, não é, pagão, onde Herodes estava, então eles não quiseram entrar naquele ambiente que eles consideravam contaminada. E qualquer que tenha sido o tipo de ceia que Jesus tomara com seus discípulos na noite anterior do cenáculo, a Páscoa oficial, para o qual os cordeiros tinham de ser sacrificados no templo durante a tarde do dia, já estavam presentes ali. E o que acontece, meus amados, é que Pôncio Pilatos, que nessa época era governador da Judéia, fora nomeado pelo imperador Tibério em 26 depois de Cristo, cerca de 4 anos antes dos acontecimentos que estamos agora estudando. Então ele já estava ali há 4 anos e nele permaneceu praticamente até a morte do imperador em março de 37 depois de Cristo. Vamos para o 29 e 30? Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Meu Deus, gente. Olha só, como os acusadores de Jesus não iriam entrar no pretório, Pilatos saiu para ouvir o que eles tinham a dizer. A gente pode presumir, já que os judeus estavam no pátio à frente daquela série de colunas que tinha no templo, ele acabou mandando então trazer o seu bema, que era o trono judicial, e esse trono foi trazido para o pátio para que ele pudesse julgar o caso ali. E aí ele deu uma abertura ao procedimento judicial, como lhe cabia, pedindo que eles fizessem a sua queixa contra o homem que eles tinham enviado. E os judeus, em vez de cumprir logo o seu papel de delatores, eles acabaram se demorando nas palavras da pergunta de Pilatos, o que não era errado pela prática, mas era evidente que Pilatos estava abrindo um novo julgamento e não simplesmente confirmando a pena de morte, como eles afirmavam. Eles queriam que Jesus morresse, eles queriam que Jesus sofresse de acordo com as leis judaicas. Provavelmente um resumo da questão já era feito a Pilatos antes, não é? Quando alguém trazia qualquer pessoa para Pilatos, já era feito um pré-relatório para o Pilatos entender o que ele estava, quem ele iria julgar, o que a pessoa tinha feito, qual era o contexto, não é isso? E aí a gente imagina que então Pilatos já tinha recebido isso antes, né? E eles esperavam que o Pilatos satisfizesse a vontade deles. E o certo é que o governador romano tinha completa liberdade para decidir como exercer o seu império. E se Pilatos decidisse investigar novamente o caso, eles teriam de aceitar a sua decisão. E aí que está o problema. Eles foram, como diz a nossa linguagem popular, secos para que Pilatos já desse a sentença. Mas Pilatos ponderou e ele poderia impedir a morte de Jesus se ele quisesse.
E por essa razão, era necessário que eles pronunciassem formalmente a sua queixa, e os termos em que eles o fizeram ficam claros na sequência dos fatos. A pergunta de Pilatos no versículo 33, vamos ver aqui. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Veja aqui, não é? Então a pergunta de Pilatos no versículo 33 deixa entrever que eles tinham acusado Jesus de afirmar ser o rei dos judeus. Antes que formulasse a sua acusação, porém, ficaram mais algum tempo discutindo ali com Pilatos. Vamos voltar ao versículo 31 e 32? Olha só. Disse-lhe Pilatos: Pois, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte deveria morrer. Certo? Porque, por exemplo, eu já vou falar isso mais para frente, os judeus, primeiro, que não podiam matar. Eles não tinham autoridade romana para matar. E segundo, se o fizessem, também não poderia ser crucificado. Judeu só matava, segundo a lei deles, apedrejado. Lembra disso? Não é? Então Pilatos sabia muito bem que eles estavam trazendo uma acusação fatal contra Jesus, mas ainda não o tinham dito formalmente. E fingiu que não sabia, né? Já eles achavam que este homem era um criminoso, um transgressor da lei. Então disse Pilatos que eles pudessem julgá-los de acordo com as suas disposições, não é? Vai julgar Jesus aí de acordo com a lei de vocês. Só que eles protestaram que não tinha autorização para fazer isso, porque na lei dele, esse caso, requeria sentença capital, e o direito de executar a pena de morte, não é, estava vetado para os judeus. A afirmação deles, né? Olha, a nós não é lícito matar ninguém. Está certamente de acordo com a prática romana das províncias, onde a promulgação da pena capital era prerrogativa do governador. Quando a Judéia se tornou província romana, mais ou menos ali por volta de 6 depois de Cristo, o imperador nomeou um prefeito romano para governá-la, e essa prerrogativa, não é, de só eles terem o poder para matar, foi expressamente reservada a ele, não é, a este prefeito romano. Exceções que possam ser mencionadas, não é, no que concerne em relação à Judéia, somente provam a regra. Numa concessão especial, as autoridades judaicas receberam permissão para executar a sentença de morte, por exemplo, contra violadores de santidade do templo, né? Os judeus tinham ali uma concessão de vez em quando alguém, então, repito aqui, ele violava a santidade do templo, mas mesmo assim, não é, não podia ser feita de forma que foi feito com Jesus, através da crucificação. E além disso, também quem insultava o templo, quem tentava depredar o templo, sofria essa pena capital. Alguns anos mais tarde, né, uma sentença com base comparável foi pronunciada contra Estevão. Lembra que Estevão foi sentenciado, mas, né, permitiram que se matasse também, fizeram uma série de acusações falsas ali, mas Estevão acabou sendo morto apedrejado, e não foi necessário conseguir do governador romano, né, essa ratificação para poder matar Estevão. Mas aqui, né, todavia, normalmente dependia sempre de um tribuno romano. Então vamos voltar para o versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Pilatos decidiu investigar a acusação mais de perto e mandou trazer Jesus no pretório a fim de interrogá-lo. O lugar que eles não queriam entrar, Jesus foi levado para lá. A pergunta de Pilatos: És tu, rei dos judeus? Mostra que os acusadores de Deus já tinham formulado sua queixa. Na verdade, o homem acusado estava sendo interrogado para que se confessasse culpado ou inocente. Fora dito que ele afirmava ser o rei dos judeus. Isto era verdade ou era falso? Se era verdadeiro, em que sentido ele fazia esta afirmação? Quando Pilatos, depois de interrogar Jesus, expressou que via pouco fundamento na acusação de sedição,
os principais sacerdotes reformularam sua acusação num sentido mais teológico do que político. Eles perceberam que a acusação política, olha, ele está falando que é rei dos judeus. Então eles dizem, essa acusação política não está funcionando muito, o homem está questionando. Então vamos fazer uma acusação mais teológica, não é? Olha, ele está dizendo aí, não é, que ele é filho de Deus. Assim mesmo ele está se fazendo filho de Deus. Será que Jesus, não é, usar uma linguagem que poderia ser interpretada ao mesmo tempo, não é, com a afirmação de ser o rei dos judeus e filho de Deus? Que linguagem que Jesus usou que ficou parecendo que ele disse que era rei dos judeus e ao mesmo tempo ser filho de Deus? Isso pode realmente ter ocorrido quando ele afirmou ser o Messias. João, que não registrou detalhes do comparecimento de Jesus diante de Caifás, eu disse isso agora há pouco, não diz nada aqui sobre a sua resposta afirmativa, ressalvada pelas considerações necessárias. A pergunta de Caifás é: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? No entanto, a narrativa de João aqui no Evangelho, obviamente deixa subentendendo o que os sinóticos registram explicitamente. Jesus deu essa resposta. Talvez as encaradas, não é? Aquelas respostas encaradas como blasfêmia, não é? Olha, ele está blasfemando, ele diz que ele é o rei dos judeus, mas não há dúvida sobre a alegação de ser o Messias. E quando Jesus afirmava isso, ele estava negando a soberania de César e se tornava culpado da rebelião contra ele. Olha como eles foram articuladores. Versículo 34 e 35. Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Vamos repetir a pergunta do versículo 33. Você está falando que é o rei dos judeus? Aí Jesus responde: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Os outros evangelistas não relatam um diálogo entre Jesus, não é, e Pilatos, como João está fazendo aqui. No entanto, o faz com uma intenção bem específica. A execução de Jesus como rei dos judeus era o fato mais conhecido sobre ele pelas pessoas que viviam no mundo helênico, mais ou menos 2 gerações depois deste evento aqui. O mundo helênico é o mundo grego, gente, não é? Quem estudava sobre Jesus ia entender que ele morreu porque afirmou ser o rei dos judeus. E a execução de Jesus, não é, então, como rei dos judeus, ela estava sendo conhecida pelas gerações futuras. Mas se não soubesse nada mais do que isso sobre ele, não ia parecer ser algo muito importante saber quem era ou não o rei dos judeus no ano 30 depois de Cristo. Se com base nessa acusação Jesus foi executado, de que modo ele poderia, não é, significar alguma coisa para essas pessoas? Nada. Esse diálogo com Pilatos expõe claramente que tipo de rei Jesus era e sublinha a sua relevância permanente. Versículos 36 a 38. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos não se convenceu da responsabilidade pela expressão rei dos judeus. Ele não se convenceu que o Jesus tinha dito isso, certo? A acusação contra Jesus foi apresentada, mas ele não se convenceu. Se Jesus quisesse explicar-se, que usasse as suas próprias palavras, certo? Então Jesus explicou que o tipo de rei que ele dizia ser não tinha nenhuma semelhança com os outros reis, fossem reis religiosos, fossem reis seculares, comuns, não é?
no planeta, comuns no mundo. Não era o tipo de rei do qual a lei romana tomasse conhecimento. Descrevendo a anarquia que seguiu a morte de Herodes em 4 a.C. na Judéia, não é? Até o Flávio José, ele escreve assim: quem quisesse podia fazer-se rei, colocando-se à frente de um bando de rebeldes com quem se encontrasse. Então, se Jesus fosse um rei desse tipo, teria havido uma verdadeira batalha quando soldados e policiais foram prender ele lá no jardim. O fato de que ele, não é, se deixou ser capturado, não resistiu, foi serenamente, com tanta facilidade, demonstrava que ele era um rei num sentido diferente. Então Pilatos olhou e falou: esse cara não me incomoda. Pilatos concentrou-se somente na alegação de que ele era algum tipo de rei. Por isso que ele perguntou: logo tu és rei? E o Jesus respondeu: é a palavra que vocês usam. Mas se temos de usá-la, então o reino de que eu estou falando é o reino da verdade. Os cidadãos desse reino são as pessoas que amam a verdade, e elas me ouvem porque reconhecem em mim seu rei verdadeiro. Era isso que Jesus estava dizendo. Aqui quem está falando é o Logos encarnado, a personificação da verdade eterna, revelada agora na terra em tempo e lugar específico. A lei romana tinha muitas coisas sob sua competência, mas não a questão da verdade eterna. Eles não estavam sabendo como lidar com aquela acusação. Pilatos conhecia o seu trabalho e sabia que discutir a natureza da verdade não fazia parte dele. Aí ele interrompeu o interrogatório com a frase brusca: o que é a verdade? Concluindo que, para a autoridade imperial, não é? Qualquer coisa que o homem tivesse dito ou feito não estava constituindo uma ameaça para ele. Mas, se o reinado de Jesus consistia no seu testemunho da verdade, e a fidelidade que ele requer consiste em obediência à verdade, então seu caráter messiânico não podia ser confinado ao particularismo judaico. Jesus era um homem que era o Logos encarnado, e ele era a verdade permanente e universal. Ele operava a libertação genuína. As pessoas reconheciam a Jesus como Messias e elas eram libertas. E pode ser que as suas palavras, as palavras de Jesus, não tenham provocado grande efeito sobre Pilatos, mas o evangelista João crê, espera que muitos dos seus leitores levarão essas palavras a sério, vindo a conhecer aquele que não é somente uma testemunha da verdade, mas a verdade em pessoa, a verdade que se põe, diante das pessoas como a liberdade. Versículo 38. Vamos ver? É o Pilatos perguntando sobre o que é a verdade ainda, Então, o que acontece? Em certas circunstâncias, todo esse contexto aí de acusação podia ser considerado como admissão da acusação trazida contra o réu, Jesus dizendo nas entrelinhas que, vocês estão dizendo que eu sou rei, se eu sou, meu reinado não é desse mundo. Jesus então permaneceu ali e Pilatos deixa Jesus dentro do pretório, sai para falar com os acusadores, dizendo-lhes que, no que lhes dizia respeito, Jesus não era culpado de crime algum. Aqui o evangelista João demonstra uma conformidade independente com Lucas, que evidentemente tinha suas próprias fontes de informação sobre o transcurso do julgamento de acordo com Lucas capítulo 23 e o versículo 14. Pilatos disse então aos acusadores de Jesus: olha, vocês estão me apresentando esse homem aqui como acusador do povo, mas eu interroguei esse homem na presença de vocês. Eu fiz pergunta para ele na frente de vocês. Nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês estão acusando. Versículos 39 e 40. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Olha, gente, tem uma anistia aí na ocasião da Páscoa. Sempre um preso é solto, um acusado, um criminoso é solto. Não vou nem ter o trabalho de prender ele, já posso soltar ele aqui? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás.
e Barrabás era um salteador. O episódio com Barrabás é registrado por todos os 4 evangelistas. João e Mateus dão a impressão de que Pilatos tomou a iniciativa, oferecendo soltar um prisioneiro segundo a anistia habitual da Páscoa, mas Marcos e Lucas dão a entender que os acusadores e espectadores pedem primeiro que Pilatos siga a prática anual. Primeiro mata quem for culpado, depois solta alguém que tiver que soltar. Talvez já tivesse sido feito um pedido para a soltura de Barrabás. Agora Pilatos oferece soltar Jesus em lugar dele. Ao fazê-lo, ele não perde a oportunidade de provocar os líderes judeus, chamando Jesus de rei dos judeus, um título que eles negavam pelo que tinham dito ao acusá-lo, né? Olha, posso soltar o rei dos judeus aí, o rei de vocês? Aqui ele está provocando, né? E a prática de soltar um prisioneiro na época da Páscoa não é mencionada por nenhuma outra fonte fora do Novo Testamento. O testemunho dos evangelistas é evidência suficiente para provar de que se trata de um costume histórico, mas é estranho, não é? Que em nenhum outro lugar, nem mesmo Flávio Joséfo, fala desse costume aí de anistiar alguém por ocasião da Páscoa. E nós podemos presumir que fosse um costume que os governadores romanos assumiram dos seus predecessores herodianos e asmoneus. No começo, ele pode ter sido o objetivo de comemorar o tema da libertação, que é a razão de ser a Páscoa. Mas na ausência da evidência, não é? Eu não acredito nisso, que eles estavam, não é, querendo simbolicamente liberar um preso para poder criar um paralelo com a libertação do Egito. Portanto, amados, aqui nós encerramos o capítulo 18, estou dando uma contextualização, porque a leitura em classe ela começou no capítulo 19 e eu contextualizei vocês no capítulo 18. Veja que já estamos com quase 1 hora, não é? E vocês foram contextualizados então no capítulo de número 18. E assim, meus amados, nós vamos terminar aqui a primeira parte e depois nós vamos entrar então na segunda parte, que aí sim nós vamos entrar no subtópico 3 do tópico 1, a condenação de Jesus, que é no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 16. Continua comigo no próximo vídeo, que ainda pertence à lição de número 12, que é do julgamento à ressurreição. Até mais! Não esqueça de ver o próximo vídeo para que você tenha o desfecho final.